tarde novamente a todos. Desta vez vou fazer a apresentação, como vocês podem verificar, das novidades no que diz respeito à parte do estilo da versão 7.16. E eu aqui nesta apresentação fiz uma divisão por áreas para facilitar também a transmissão da informação para vocês. Portanto, vamos então começar por vos mostrar as novidades que dizem respeito à parte do sheet metal e unfolding e começar por vos mostrar então neste primeiro diapositivo o melhoramento da performance que vocês vão verificar de uma versão para a outra. E para vos ajudar a mostrar essas melhorias, tenho aqui dois exemplos, peças complexas, mas com diferentes geometrias, e onde vocês podem então verificar através destas tabelas os melhoramentos que existiram para cada uma das áreas, no que diz respeito à parte da modelação e o unfolding, ou seja, o planificado deste exemplo, os tempos e os ganhos que existiram de uma versão para a outra. Desta mesma forma também, para esta geometria que tenho aqui do meu lado direito, os tempos de cálculo e os melhoramentos que existiram então entre a versão 7.15 e a 7.16, que de uma forma geral, como podemos verificar, houve aqui ganhos substanciais em algumas áreas. Outra novidade que tenho aqui para vos mostrar diz respeito ao reconhecimento de peças importadas, utilizando a operação Sheet Metal Recognition. E neste caso temos aqui um melhoramento de respeito à forma como depois os 2Ds eram feitos dos perfis importados, digamos assim. Na versão 7.15, os perfis importados e depois reconhecidos então como geometria do topsoil, se calhar podemos dizer assim. Nos 2Ds dessas peças, os perfis, como nós podemos verificar, tinham aqui uma inclinação nas representações, o que não é costume acontecer em projetos que sejam desenhados de raiz no topsoil. E então, havendo esta situação na 7.15, foi feito aqui este melhoramento para que na versão 7.16 e neste tipo de situações, quando é feito o reconhecimento dessas peças, a orientação das câmaras seja então adequada ou igual a como se estivéssemos trabalhando no topsoil. Outra novidade é que esta operação de reconhecimento fica agora também disponível para ser utilizada em documentos de Work, o que não estava até ao momento. Avançando, passamos então para a operação Unbending e Rebending of Bend. E aqui nestas duas operações, a melhoria que existiu ou a novidade que existe na 7.16 é a inserção ou a adição de um novo modo, este modo com o nome Developable Bend, que vai permitir fazer a planificação e quinagem de peças mais complexas, como são as que nós conseguimos aqui verificar na apresentação, ou seja, longarinas em espiral ou centrais, digamos, que depois, utilizando então este novo modo, vai permitir ao utilizador fazer as modificações que vemos, por exemplo, aqui e que são rapidamente concretizáveis utilizando esta operação. Passamos para a parte, para as novidades que dizem respeito ao unfolding, ou planificado, digamos assim, das peças. A primeira melhoria a identificar aqui nesta operação é então o tempo de cálculo. Isto também vem um bocadinho, está relacionado, como é óbvio, com o primeiro diapositivo que vos mostrei, com as tabelas e com os ganhos referentes à versão 7.15. E outra novidade também bastante interessante é a possibilidade de agora podermos orientar o lado mais longo, mais comprido da peça com o eixo X do documento da planificação. Tendo em conta o exemplo que nós temos aqui, por exemplo, esta peça, na versão 7.15, se fosse feita então a planificação, ela iria ficar com esta orientação. No entanto, na 7.16, uma vez que agora temos uma nova opção disponível, que é esta aqui que vos mostro, e ativando essa opção, a peça planificada irá ficar com a orientação que vemos aqui, ou seja, o lado mais comprido, orientado também com o eixo X do documento. Vamos passar agora então para as novidades correspondentes ao documento de montagem. E então, a primeira novidade que vos tenho aqui para mostrar referente ao documento de montagem diz respeito aos perfis trudidos e à nova propriedade que agora está disponível nestes perfis, uma propriedade booleana. Neste caso serão duas, a propriedade operated e curved, ou seja, no fundo, quando um perfil é curvo, esta propriedade irá ser verdadeira, como nós conseguimos visualizar aqui nesta imagem, e quando o perfil é operado, ou seja, é modificado, a propriedade operated também será verdadeira. Temos aqui alguns exemplos quando é que essa propriedade não é verdadeira e quando ela é verdadeira, ou seja,
quando o perfil não tem operações a modificar, como é óbvio, não será verdadeira. No entanto, quando existem cortes efetuados neste perfil, utilizando as operações do topsoil, cortes simples, atenção, como o exemplo que está aqui, esta propriedade também não é verdadeira. Só é verdadeira quando existem operações de corte ou operações de modificação mais complexas. Por exemplo, um furo efetuado então no perfil ou a criação de um malhete numa das pontas da barra. Nessa situação será então verdadeira. Estas duas propriedades podem depois ser utilizadas na lista de materiais para depois vocês também utilizarem de forma a filtrar perfis que deverão ter, por exemplo, um 2D mais detalhado e outros em que não precisem então de tanto detalhe. Como é o exemplo que vemos aqui do nosso lado esquerdo, tem perfis que digamos que não são operados e têm um 2D bastante simples e o necessário na maioria dos casos. E aqui do meu lado direito já tenho um exemplo de um 2D de um perfil mais detalhado, mais complexo, que deverá ter então essa propriedade de operated verdadeira. Bastante útil também para a criação aqui dos 2Ds dos vossos projetos. Outra novidade também presente, outras novidades aqui presentes também no documento de montagem dizem respeito aos possible lengths dos perfis extrudidos. Esta novidade não existia, como é óbvio, não existia na 715, existe agora na 716 e vai permitir aos vossos projetos que contenham muitos destes documentos, ou seja, estas barras extrudidas, tenham um desempenho também maior. A performance de documentos com um grande número de barras extrudidas vai ser maior. É também bastante interessante esta novidade em perfis que contenham operações, por exemplo, furação. Inserimos um perfil com uma furação a cada 30 cm, e então o tempo de cálculo desse perfil será menor utilizando estes possible lengths que são depois atribuídos então à família ou documento genérico do perfil. Outra novidade também bastante interessante, principalmente para a área da caixilharia, que é o facto de agora na versão 7.16 conseguirmos, atenção, criar uma montagem que contenha vários perfis. Na 7.15 também o conseguiríamos fazer. A única diferença agora na 7.16 é que podemos utilizar essa montagem como extruded bar e inseri-la no projeto com esta propriedade. Atenção, na 7.15 não tínhamos essa possibilidade de o fazer. Na 7.16 temos essa possibilidade, ou seja, por exemplo, poderíamos inserir então o perfil em alumínio e a borracha vedante que o acompanha. E temos também a possibilidade agora de fazer essa gestão dessa borracha ou do vedante que compõe a montagem, digamos assim. Uma novidade também muito interessante. Avançamos e passamos então para a novidade presente na operação de distribuição. Neste caso aqui a distribuição de componentes, e o exemplo que vos mostro aqui é de um guarda-corpos a ser distribuído então nesta geometria. A novidade aqui presente nesta operação é a orientação do componente a distribuir. Na versão 7.15 não tínhamos estes dois modos disponíveis, em que o Normal Mode vai fazer a distribuição do componente como nós podemos verificar aqui nesta primeira imagem, e o Vertical Mode vai fazer então a distribuição da guarda, conforme vocês conseguem verificar na imagem, na segunda imagem que tenho aqui em baixo. Na versão 7.15 vocês iriam conseguir fazer a distribuição da guarda com a inclinação que pretendiam, teriam é que inserir o ângulo de inclinação manualmente no próprio componente. Nesta versão, na 7.16, já não é necessário porque o software faz então esse cálculo de forma automática, ou faz esse cálculo por nós e não precisamos de o inserir manualmente. Importante referir que a distância de distribuição será sempre perpendicular à orientação em que está a ser feita a distribuição. E agora passamos então para a área que diz respeito ao building, e a novidade que tenho aqui para vos mostrar é um novo comando que está disponível nesta versão, que vem ajudar-vos a fazer a criação de escadas de uma forma bastante mais rápida. E para começar, a forma como é que nós podemos definir então as dimensões das escadas neste comando, vamos ter duas opções. O modo por tabela, em que vocês vão indicar então as dimensões para cada lance, ou então o modo por pontos, que vocês podem ver então aqui nesta imagem, em que vocês dizem os pontos por onde a escada irá passar no vosso projeto e definem assim desta forma os constrangimentos da mesma. Ou seja, tomando aqui este último exemplo, primeiro ponto no sentido descendente, então será aqui no patamar de cima, no piso de cima. O segundo ponto
aqui em baixo, terceiro e quarto. Ou seja, de uma forma até bastante dinâmica, conseguimos aqui restringir a escada que pretendemos para o nosso projeto. Além deste modo, temos também dois outros que permitem fazer o cálculo da escada que pretendemos criar. Um em que temos como constrangimento espelhos iguais da escada e outro cobertores iguais. Sendo que para o primeiro caso temos aqui um exemplo e para o segundo caso temos aqui outro exemplo. Ou seja, conseguimos fazer esta gestão de cálculo da escada. Avançando e passamos para a gestão que diz respeito aos patamares da própria escada. Neste caso aqui temos três opções. Um patamar normal, bastante típico. Um patamar em espiral, um bocadinho mais complexo. E um patamar também em leque, também com alguma complexidade. Estes patamares, vocês apesar de definirem a forma como pretendem que a escada tenha o patamar em si, vocês também vão ter a liberdade para gerir a forma como ele é constrangido ou como ele irá ficar no final do projeto. Através então deste pequeno quadro, em que vocês fazem então a gestão da informação aqui dentro, definem os constrangimentos que querem aplicar e depois, como é normal, têm uma pré-visualização e conseguem visualizar o resultado. Ainda neste mesmo comando, para terminar, temos a possibilidade de definir a forma como queremos que o software crie esta informação. Ou seja, o que é que nós vamos conseguir retirar daqui? Em primeira fase, um sketch 2D, neste caso até projetado no plano, no chão, digamos, do nosso projeto, uma projeção bastante simples. Aqui já há uma projeção um bocadinho mais complexa, em que temos então a projeção que vemos aqui nesta primeira fase, mas também uma projeção em 3D dos degraus que vão compor então a escada, e depois podemos utilizar esta projeção aqui para construir geometricamente cada um dos degraus. Uma terceira opção que faz então a projeção no chão uma vez mais, e agora, em vez de fazer a projeção 3D dos degraus, faz mesmo a criação da geometria 3D dos mesmos. E por último, a que nós vemos aqui, esta operação tem a inteligência para inserir os componentes de degraus depois para cada uma das situações. E o que nós vemos aqui é já a escada, digamos, com os componentes inseridos de cada degrau aqui no projeto final. Também uma opção bastante interessante, e criando aqui os componentes de degrau mais utilizados por vocês, conseguem poupar imenso tempo na projeção então deste tipo de escadas. E passamos agora para o campo da visualização, digamos assim, aqui no TopSolid, ou seja, a renderização. Primeira grande novidade, temos agora disponível um novo tipo de documento, neste caso aqui o documento Studio, que vai permitir vocês, por exemplo, fazerem a inserção daquele projeto de escada que vimos anteriormente neste documento Studio e trabalhar aqui a textura ou dos degraus, ou das paredes, ou dos suportes que vão sustentar os degraus das escadas, sem que estejam a alterar o documento original. Ou seja, a partir do momento que vocês inserem o documento aqui, o projeto 3D neste documento Studio, as alterações que vocês façam neste documento não são transmissíveis então para o documento original. O que é um melhoramento bastante importante, visto não termos de estar a trabalhar num documento em que em alguns casos é pesado e depois, consequentemente, termos de estar a fazer update aos todos os documentos associados a esse documento original. Além desta novidade, temos também dois novos comandos que vão permitir depois fazer o melhoramento do render, ou seja, no fundo aqui a pós-produção da imagem que vocês vão retirar do TopSolid. Avançando, e ainda aqui neste campo, agora vamos ter a possibilidade de criar materiais fotorrealistas que vão aumentar de uma maneira bastante exponencial a qualidade das imagens que retiramos do TopSolid, como vocês podem ver aqui nesta imagem, que tem bastante qualidade comparativamente às versões anteriores que nós tínhamos. Estes documentos fotorrealistas, conseguimos encontrar grande variedade deles online, existe uma grande distribuição destes documentos e que no fundo são compostos por várias imagens que depois todas juntas vão então criar este material fotorrealista. Outra grande novidade que está presente aqui nesta versão diz respeito a uma nova câmara que vamos ter disponível então no separador da visualização, que vai permitir ao utilizador posicionar uma imagem no projeto 3D, como nós podemos verificar aqui. Ou seja, o nosso projeto inicial
é composto então só pelas peças que vão ser fabricadas, por exemplo. E agora temos então a possibilidade de tirar uma fotografia do espaço em que este projeto vai ser inserido e posicioná-la então no projeto 3D. Nesta primeira fase que aqui vemos é então já dentro do comando que vai permitir fazer essa alteração. Como é óbvio, quanto maior for a calibração, maior as semelhanças com a vida real, digamos assim. E aqui nesta segunda fase, como vocês podem ver já no documento de montagem, então a imagem posicionada na localização exata onde o projeto vai ser inserido. E aqui em cima também outra imagem com uma melhor qualidade. Estas são as novidades que dizem respeito à parte da visualização e que, no meu ponto de vista, são bastante importantes nesta versão e serão bastante importantes também para vocês, com certeza. Avançando e passamos então para a secção do nesting de peças e de perfis. No que diz respeito ao nesting de peças, aqui algumas novidades, como vocês podem verificar, sendo agora termos disponíveis duas novas estratégias no nesting de peças, que dizem respeito à dimensão da peça, fazer o nesting primeiro de peças com maior dimensão e só depois passar então para as peças de menor dimensão, ou vice-versa, ou então tipologia de peças por suporte ou por chapa. Dizemos só que queremos que seja feito o nesting de dois tipos de peças no suporte ou na chapa que nós temos, que queremos utilizar. Bastante interessante estas duas estratégias. Outra novidade também muito interessante é a possibilidade de agora este comando de nesting estar disponível nos Work Documents. Avançando, passamos então para o nesting, neste caso, dos perfis. Com esta operação agora é possível devido à inserção então deste novo comando, o Automatic Bar Nesting, que vai permitir fazer então o nesting de perfis com a mesma secção. E aqui um dos exemplos, por exemplo, então, uma das informações que nós conseguimos retirar do TopSolid. Da mesma forma que o comando nesting está disponível nos Work Documents, o nesting, então, para perfis introduzidos também estará disponível neste Work Document. Avançando e agora passando para a última secção com as novidades aqui da 7.16, dizem respeito então ao drafting, aos documentos de 2D, e neste caso então as novidades que tenho aqui para vos apresentar, neste caso em primeiro lugar, é o melhoramento da operação das dimensões automáticas, que agora vai permitir então fazer a inserção das dimensões angulares e lineares. Não quer dizer que não fosse possível na versão anterior, foi feito aqui um melhoramento, além de que o utilizador agora também tem outras, digamos, opções para cada uma destas situações, como vocês podem ver aqui nesta pequena imagem. E do meu lado direito, então, uma representação do que será a utilização desta operação num 2D de um perfil, já com estas novidades embutidas, em que vocês conseguem ver aqui ângulos de corte, dimensões máximas do perfil antes do corte, ou seja, informação aqui bastante interessante para vocês depois aplicarem nos vossos 2Ds de perfil. Outra grande novidade bastante interessante que vos vem também ajudar e muito no detalhamento de peças é o facto de agora algumas operações terem em consideração eixos laterais e a identificação de furos laterais. Por exemplo, para a inserção de dimensões, a operação que contempla então a possibilidade de ter em consideração os eixos laterais e desta forma conseguir inserir estas dimensões como vocês veem aqui, neste primeiro caso. E no que diz respeito então à furação, temos também aqui a operação Drilling Table, em que, ativando a opção que vemos aqui em baixo, vai conseguir fazer o reconhecimento dos furos e fazer a identificação dos mesmos. Como vocês podem verificar, existe sempre a necessidade da criação destes eixos que temos aqui visíveis. Por último, outra novidade daqui referente à parte dos 2Ds é então um novo comando que vos irá permitir adicionar cotas de nível no vosso projeto. Podem ser criadas diretamente no projeto que vocês estão a fazer, que possivelmente será o que irá acontecer na maioria dos casos, mas pode haver situações em que vocês importem geometria e essa geometria já contempla então esta informação e vocês conseguem importá-la e utilizá-la no TopSolid sem ter que a criar de raiz. Estas são as novidades da 7.16. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão, podem-me colocar que eu terei todo o gosto em esclarecer-vos. Obrigado.